Olá, empreendedores! Mais um episódio do nosso JWCast, no qual nós falaremos muito de empreendedorismo, finanças, tributos, situações econômicas do país. E nesse dia eu estou aqui com um convidado super experiente, uma pessoa que está há mais de 35 anos no mercado, é o Pedro Spin, que já foi vice-presidente da FIENG, presidente por várias vezes do Sinduscom, presidente do Cajubá, ou seja, uma pessoa referência no setor que ela atua. Então, primeiramente, Pedro, muito obrigado por receber e aceitar esse convite. Com certeza vai levar muita experiência, muitos cases de sucesso da sua jornada de empreendedorismo, mas também queria que você falasse mais um pouco da sua vida, da sua experiência profissional, pessoal, principalmente também esse tempo por participar de tantas entidades de caça que leva benefício não somente para o seu negócio, mas também para todo o setor da construção civil. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson, é um prazer estar aqui com você, né? A gente poder trocar ideia, trocar experiências, né? É nessa vida difícil que a gente leva, né? Que a vida de empreendedor não é fácil nesse país, né? Eu já sou formado em engenharia civil, já há 43 anos, formei aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né? E vivi toda a minha vida aqui em Uberlândia, eu comecei a empreender aqui, sou sócio proprietário da consultora Marca Registrada já há 33 anos no mercado, né? Então a gente vem enfrentando aí o mercado da construção civil. Já tive a oportunidade de participar de várias entidades mesmo, já é a quarta vez que eu sou presidente do Sinduscom, né? Com muito orgulho, gosto muito do que eu faço, né? Sou também vice-presidente da Federação do Estado de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Já participei de entidades de classe, fui presidente de Rotary, presidente do Cajubá, né? A gente está sempre aí dividindo o tempo da gente, né? O tempo profissional, do tempo privado, né? Com o tempo empresarial, dedicando e fazendo equilíbrio nas coisas, né? Eu acho que isso é importante porque a gente pode estar contribuindo de uma maneira ou de outra para a sociedade como um todo, né? Ok, então fica ligado, né? Já vai aí pensando tudo aquilo que nós vamos trazer de insights. E aí, Pedro, lógico, mais de 40 anos de profissão, eu tenho 35 anos que eu também atuo, né? Então nós fazer assim uma retrospectiva bastante rápida, né? Pegar antes do ano 2000, né? Eu lembro, por exemplo, que lá na década de 80, década de 90, nós tínhamos uma inflação muito alta e, consequentemente, às vezes lá no passado, a pessoa que ia comprar seu apartamento, sua casa, a construção civil em geral, queria que você fizesse primeiro, antes dos anos 2000, a sua experiência em relação à construção civil, principalmente comparando essa questão da inflação. Eu lembro, na época, que a gente tinha que comprar, mas de repente chegava no final de determinados anos, o saldo devedor lá do apartamento estava muito mais do que o valor de mercado, né? Que você pode trazer de experiência e passando também por essa questão dos anos 2000, né? Queria que você faça um pouquinho dessa trajetória, o que trouxe de aprendizado e de oportunidade nesse tempo lá atrás. Então, Zé Wilson, na época de 80 eu estava formando, né? Naquela época não tinha mercado para construção civil, né? Era muito comum a pessoa formar e cuidar das coisas do pai, da fazenda, né? Um engenheiro que virou suco, né? Montar um outro comércio e tal. Mas eu já ingressei na engenharia naquele momento. Eu trabalhei numa grande construtora aqui de cidade que na época mexia com obras mais de pavimentação, de saneamento, né? A gente pôde participar muito do crescimento do Uberlândia, né? A empresa tinha uma atividade muito forte aqui na cidade. E de 1980 até 2000, eu trabalhei nessa empresa fazendo o desenvolvimento da cidade de Uberlândia. Então, assim, eu conheci a cidade como a palma da minha mão, né? Asfaltamos tudo quanto é bairro nessa cidade, recuperação da Rondon Pacheco, captação de água do Bom Jardim. Então, a gente pôde participar de muitas obras interessantes em Uberlândia. E, naquele momento, realmente, a inflação era uma coisa... A gente não sabe nem como é que conviveu naquela época, né? Inflação de mais de 80% ao mês, era uma coisa assim, inconcebível hoje, né, para o jovem de hoje, né? Nesse momento, em 1990, eu montei minha própria empresa, de 90 a 2000 eu ainda continuei tanto na atividade minha quanto na atividade de terceiros, né? Aí, em 2000, eu fui dedicar só ao meu negócio. Naquela época, a gente não mexia com o mercado imobiliário, não existia mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário, ele
veio a recuperar praticamente aí em 2010, um pouquinho antes, um pouquinho antes do Mercado da Minha Vida, o programa Mercado da Minha Vida deu grande impulso, né? Um pouquinho antes que foram feitas algumas leis no Brasil para que o mercado imobiliário voltasse a funcionar, né? E eu tenho certeza que aquilo foi muito importante, porque com a volta do mercado imobiliário o setor começou a crescer muito, né? O setor teve bons crescimentos, o Mercado da Minha Vida também deu um gancho muito forte, né? Deu impulsão muito grande, principalmente no primeiro Mercado da Minha Vida, né? Que agora nós estamos na segunda versão, né? Já um pouco mais tímido, mas no primeiro Mercado da Minha Vida impulsionou bastante. Nessa época eu estava em atividade com a minha empresa, a empresa começou a trabalhar muito em obra pública, depois obras privadas, e aí, em função do Mercado da Minha Vida, a gente derivou para esse mercado, que é o mercado imobiliário, e a gente está praticamente atuando neles até agora, né? Então, assim, foram muitas lembranças, né? Muitas obras, muitas passagens interessantes, né? Eu acho que a cidade de Uberlândia, eu não sou nascido aqui, eu sou do interior de São Paulo, vim aqui para estudar e aqui fiquei, né? Mas sou cidadão uberlandense com muito orgulho, né? Recebi o prêmio na Câmara. Gosto muito de Uberlândia e pude participar, né, de todo esse crescimento que Uberlândia teve, e está tendo, né, porque nós estamos tendo outro ciclo de crescimento muito forte na cidade, né? Isso é muito importante, né? Então, a gente fazendo essa retrospectiva dos últimos 30 anos, mas a gente fazer um recorte, assim, bem rápido aqui, do ano 2000 e 2010, 2020, depois a gente fala um pouco de 2020 para cá, né? Eu atuo no mercado também, né, assim, como consultor, como empreendedor, e também já fiz investimentos, mas também, principalmente, essa questão do poder da renda do brasileiro, né? Aquele mercado, igual você falou, estava um pouco contraído, as pessoas não tinham poder aquisitivo, né? Nós tivemos aquele problema. Então, a gente pegar, assim, de 2000 a 2010, nós poderíamos dizer que, ou porque estava barato, os terrenos, os imóveis, e lá fora, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos em 2008, e aí, como você já disse, né, nós tivemos esse imposto, o programa, tendo subsídio, ali a pessoa que ganhava até 3, 5, 7 salários mínimos, juros menores, Selic baixa, juro baixo. Então, houve aquele boom. Você, na sua opinião, entre a década de 2000 a 2010 e 2010 a 2020, qual das duas que você mais empreendeu, que gerou mais oportunidade em relação uma e outra? Com certeza 2010, né? Até 2020, porque foi quando o mercado imobiliário foi impulsionado. Na primeira década, 2000 até 2010, começou a se estudar por que o mercado imobiliário do Brasil estava parado. E aí foi feita uma lei muito importante, foi a Lei do Patrimônio de Afetação, né? Protegendo, então, porque os bancos tinham também receio de aplicar no mercado imobiliário, os compradores também tinham receio de comprar e não receber o imóvel, né? Essa Lei do Patrimônio de Afetação veio para dar garantia tanto ao investidor quanto também garantia ao comprador. Isso já impulsionou bastante o mercado, né? Depois também, com o advindo, né, do Mercado da Minha Vida, houve aí subsídios, né? O governo fez uma política, né, para o mercado imobiliário, né? Isso foi muito importante, né? Um dado importante também é que antes de 2010, apesar de ter uma lei que fala que 80% do recurso da poupança tem que ser aplicado no mercado imobiliário, naquele momento não estava sendo feito. O governo captava aquele recurso para ele mesmo, dando essa opção para o banco, né? E passou então a dizer, olha, agora o banco é obrigado a aplicar 80% do recurso da caderneta da poupança no mercado imobiliário. Começou também a crescer. Então, o patrimônio de afetação, a lei de obrigatoriedade do investimento, começou a impulsionar o mercado imobiliário e que foi coroado pelo Mercado da Minha Vida, né? O Mercado da Minha Vida foi um projeto de um alcance muito grande, né? Modificou muito a realidade do mercado imobiliário, principalmente aí falando em classe média para baixo, né? Classe C, D e E, né? Foi muito impulsionada nesse momento, né? Porque o mercado imobiliário também ele tem um viés muito importante que é a taxa de juros, né? Normalmente, quando você tem a taxa de juros muito alta, né? As pessoas têm a opção de fazer aplicações, né, financeiras e tal. Quando está mais baixa, né? Aí o mercado imobiliário passa a ser interessante, porque o imóvel é um ativo seguro, né? É um ativo que está sempre corrigindo, né? Então, varia muito também com essa pegada da taxa de juros, né? E isso tudo vem impulsionando o Brasil. Eu acho que na década de 2010 para frente, a gente entrou forte no mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário veio crescendo em 2010,
nós tivemos talvez um dos maiores crescimentos do setor da construção civil na época. Nós crescemos mais de 9%, então 10%, então sim, por um crescimento bastante expressivo, né? Agora, o Brasil, de maneira geral, se a gente for olhar essas 2 décadas, os últimos 20 anos, né, o crescimento médio do PIB aí é pouco mais de 2%, né? Então, sim, o Brasil não tem uma expressão de crescimento que a gente pode pontuar, né? Teve alguns crescimentos pontuais, né? Muitos puxados pelo setor da construção civil, outro pelas commodities, né? Como a área mineral, né? A parte da agricultura, mas são pontuais, né? Na média, o Brasil cresce pouco, né? Isso, verdade. Então, assim, nós estamos dizendo, né? E aí eu tenho também experiência no sentido de eu mesmo, no passado, ter feito financiamento, e às vezes financiamento não com subsídio, mas financiamentos de outros bancos, né? Então, cabe também, além do tradicional Caixa Econômica, essa redução no passado dos juros Selic, permitir os bancos privados também investir, também a questão das empresas, né? Os fundos de investimentos, né? Também a gente expandir um pouco o nosso bate-papo aqui, né? No sentido da construção civil, de pessoas investir, comprar lá os créditos recebíveis, seja também de loteamento, também de outras obras, por exemplo, que hoje, né, a gente pode pegar no caso do Bradesco, que ele falou assim, meu negócio não é ser dono dos prédios, meu negócio é dinheiro, né? Então, foi lá e financiou. Então, a gente também queria conversar nesse macroeconômico, construção civil, você falasse também um pouco, né, de infraestrutura, o quanto que não queria entrar muito no aspecto político, né? Porque, felizmente, nós temos também a construção civil no sentido amplo, infraestrutura. O Brasil é carente, né, de água, de esgoto, de rodovia, de ferrovia, ou seja, de grandes obras que, no caso, um bom político que faça o básico, ou pelo menos que ele não atrapalhe, também qual que é a sua visão em relação a essa questão da construção civil na parte de infra? Assim, infelizmente, a gente depende de políticas públicas, né? O setor da construção civil é muito dependente de políticas públicas, né? Já vi que nós comentamos, com política pública, Minha Casa Minha Vida deu uma explosão no setor, não é isso? Na parte de saneamento, você vê, pouco mais de 80% da população tem água tratada, né? Pouco mais de 50% tem esgoto tratado. Então, tem muito o que fazer na área de saneamento, muito, né? Há muito tempo se fala em um marco regulatório para o setor de saneamento. Eu, desde jovem, acompanhei a possibilidade do Brasil ter um marco regulatório, que aconteceu há pouco tempo agora, não é isso? Ainda com alguns questionamentos ainda de pensamentos diferentes, né? Porque há que se entender que o crescimento, né, é mais provável, né, vir da iniciativa privada, até porque o governo tem déficits hoje, né? Quer dizer, então, como é que o governo vai investir, um governo que tem déficit orçamentário, né? Então, sim, não tem como separar o setor da construção, né, na sua amplitude do aspecto político, porque depende muito de políticas públicas, né? O Brasil investiu muito em rodovias, né, numa época, né? Hoje é um país essencialmente rodoviário, né? Tem uma característica muito interessante para ferrovias, né? Pelas extensões que tem, né? Então, assim, deveríamos estar investindo muito mais em ferrovia, que seria um modal até mais barato que o rodoviário, né? Mas pouco tem sido feito, né? Fala-se, ameaça-se algumas coisas, mas de efetivo a gente tem visto muito pouca coisa, né? O saneamento, por exemplo, é uma questão até de saúde pública, né? Não é só uma questão... É investimento, realmente, né? Você vai gastar um dinheiro aqui, mas vai economizar ali na saúde, já está comprovado isso, né? Então, sim, por que não fazê-lo, né? E a gente tem dificuldade em fazer, né? Então, sim, precisa deixar um pouquinho mais de liberdade econômica no Brasil, eu sou favorável a isso, né? E aí, né, assim, para a gente entrar na questão agora microeconômica, a gente faz essa análise macroeconômica, né, nós temos esse privilégio de morar em Uberlândia, né, que, em termos de infraestrutura, uma cidade que está preparada, né, aí você me corrija se eu estiver errado, né, em relação à nossa questão de água aqui, por exemplo, nós estamos preparados para aumentar 200% da população que já tem essa infraestrutura, mas, como você disse, é isso mesmo, nós temos aqui cerca de 800 e poucos mil pessoas em Uberlândia, mas diz que pode chegar até 2 milhões de habitantes, e essa parte de infra, né, não só por questão da água, mas também essa questão logística de Uberlândia, tem esse potencial, né? E para quem está nos assistindo aqui, para a gente deixar esse recado, o que você falaria para a gente que quiser investir em Uberlândia? Fala um pouquinho disso também, dessa oportunidade que aqui tem.
Berlândia é uma cidade privilegiada, né? A gente vive num mundo à parte do Brasil, eu falo muito isso, né? A gente tem uma qualidade de vida aqui muito acima da média do Brasil, né? No setor de água e esgoto, por exemplo, como você falou, né? Nós temos praticamente 100% de água e 100% de esgoto tratado. Quer dizer, então, o departamento de água do município é o primeiro do estado, às vezes o segundo, o terceiro do Brasil em qualidade de serviço, né? Então, assim, é bastante expressivo, né? Por outro lado, nós já temos garantia de água aí até 2 milhões de habitantes, quer dizer, então, assim, poucas cidades têm esse privilégio, né? Já se fala em fazer em Uberlândia uma segunda estação de tratamento de esgoto, né? Dado o crescimento, a verticalização que o Uberlândia vem experimentando agora. Uberlândia, da noite para o dia, resolveu verticalizar, né? É um crescimento muito forte aí da Zona Sul na verticalização, né? Apesar que a verticalização está por todos os vetores da cidade, né? Está na Zona Sul, está na Zona Leste, está na Zona Oeste, mas mais prioritariamente na Zona Sul. Isso está fazendo com que o Departamento de Água e Esgoto que faça investimentos altos, né? Para que possa acompanhar esse crescimento de Uberlândia, né? Mas, por outro lado, também é uma cidade, a primeira hoje no Brasil em segurança, né? Que atrai muita gente também para cá, né? Uma cidade plana, né? Uma cidade fácil de você construir, né? É o que você falou, é uma região onde é estratégico aqui, né? Em termos de logística, né? Então, assim, grandes empresas, né? Grandes grupos empresariais, tudo isso atrai novos moradores para cá e está fazendo esse crescimento que a gente vê experimentando em Uberlândia agora de uma forma até bastante assustadora, porque a gente está vendo o crescimento de uma classe que estava um pouco, não tinha muita expressão, que era imóvel para a classe A e B, né? Uberlândia, eu vou te dar um dado para você, nós lá no Sinduscom, nós temos uma pesquisa, e quem faz é uma empresa lá de Curitiba, ela faz pesquisa no Brasil, mais de 260 cidades do Brasil. E já nos últimos 6 anos que eu tenho essa pesquisa lá, mostra que Uberlândia é uma cidade que mais lança e mais vende imóvel no Brasil. Esse é um dado muito expressivo. E quando a gente coloca as capitais, a gente tem ficado em 5º lugar. Então, assim, para dar um exemplo, nós lançamos muito mais do que Belo Horizonte, e mesmo Belo Horizonte somado a Nova Lima nos últimos 6 anos. Então, interessante, né? Esse é um dado muito interessante que a gente vem divulgando e vem batendo forte, porque isso faz com que a gente tenha, então, do outro lado, um Sinduscom forte também para poder, né, acompanhar esse crescimento, né? A cidade tem se mobilizado para acompanhar essa pujança que vem tomando. Então, assim, Uberlândia passou a ter, de alguns anos para cá, um pouco mais de imóveis de classe A e B. Nós sempre fomos muito fortes, né? Quando nós começamos a pesquisa há 6 anos atrás, 80% dos nossos imóveis era Minha Casa Minha Vida, né? 80% do portfólio que a gente vendia era Minha Casa Minha Vida. Hoje, Minha Casa Minha Vida, imóveis econômicos, que a gente diz, né? Representa menos de 50% já. Então, você vê que houve crescimento muito da classe média e da classe alta, né? E mais, a gente não vê nenhum sinal de retrocesso. Então, isso é muito importante, né? Hoje, você pegar os preços e essa qualidade toda de Uberlândia, ou seja, essa análise que você fez em função de você estar participando das entidades de classe, isso permite. Agora, trazendo toda essa visão macroeconômica, agora analisando o negócio do Pedro, né? Analisando você. A gente fala muito, então, o impacto das variáveis externas dentro do planejamento da empresa. Quando você pega planejamento estratégico da empresa, o crescimento do seu negócio, como que você vê a necessidade do planejamento estratégico, né, da empresa, a importância dele alinhada, por exemplo, com orçamento, planejamento financeiro e também tributário. Depois a gente vai trabalhar esses temas separadamente, mas numa visão de planejamento, qual a importância que você dá, uma vez que, como engenheiro, geralmente tem todo essa questão de orçamento, planejamento. Queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência e da importância disso para o empresário médio ou principalmente para aquele empresário que vai ser importante quem está começando, seja da construção civil, ou também você que está assistindo de outro segmento, mas o planejamento você diz que pode ser aplicado em qualquer segmento. Você concorda? Como que você usa isso daí na prática? Não, sem dúvida. O planejamento é importantíssimo, né? Eu acho que nós da área também de engenharia, né, principalmente cartesianos que somos, né,
a gente está muito acostumado com planejamento, com orçamento, com controle, né? Porque eu falo muito assim, não existe, né, planejamento sem controle também, né? Tá certo? Então nós temos que planejar e controlar, né? Achar os indicadores, né? Enfim, as metas que foram estabelecidas. Agora, a gente vê isso mais nas empresas médias e grandes empresas. As empresas pequenas ainda têm dificuldade, né? Bastante dificuldade, inclusive, né? A empresa pequena, ela tem outra preocupação. A preocupação dela é com o dia a dia, né? Como vai fechar as contas, né? E hoje também está acontecendo com as empresas médias, né? Eu vejo que no meu setor de construção civil, por exemplo, eu não consigo mais ver empresas médias hoje sobrevivendo com sucesso no mercado. Ou você vai ser pequeno ou vai ser muito grande, porque está muito difícil a empresa média sobreviver, porque ela não consegue manter um nível de gestão com planejamentos, com controles, com KPIs, etc., por não ser uma empresa tão grande, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue deixar de ter alguma coisa que a empresa média precisa ter algum controle, né? E aquilo tem custo, aquilo gera despesa, né? Então, assim, está difícil para a empresa média, né? Eu tenho um dado, por exemplo, nós temos hoje lá mais de 100 empresas associadas ao Sinduscom, são poucas que têm ERP da empresa, né? Então, assim, e das que têm ERP ainda são poucas que conseguem extrair, né, tudo que o ERP pode dar, né? Toda a integração do sistema pode dar para tomar decisão. Então, você vê que a gente tem dificuldade, né? O setor tem dificuldade. Mas o planejamento estratégico, ele te dá alguns nortes, né? Eu falo muito assim, eu sou engenheiro, mas fiz marketing, né, na FGV num dado momento, e eu tinha dificuldade de entender os planejamentos estratégicos, porque a gente parte de algumas premissas, né, faz alguns cenários, né, e a palavra mais forte que tem no marketing é depende, né? E o engenheiro não entende o que depende, verdade, né? A gente é ou não é, né? Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade. Eu demorei a entender que é melhor você ter 3 cenários, mesmo que não aconteça nenhum dos 3, mas que você tenha algum norte traçado, que é mais fácil você corrigir, né, do que você não ter nenhum, né? Então, assim, porque é que eu falei para você, o Brasil é um país em desenvolvimento, um país que varia muito as coisas modificam e mudam de uma velocidade muito grande, né? Então, assim, a eficiência dos planejamentos estratégicos nossos, dos cenários nossos, se não forem muito bem elaborados, muito bem pensados, eles são baixos, porque, na realidade, as coisas mudam demais, né? Verdade. Mudam demais. Então, assim, eu, na minha vida profissional, sempre pautei por isso, né? Gosto dessa área, gosto da área de planejamento, gosto da área de orçamentação. Sou considerado um empresário mais pé no chão, né? Vamos chamar assim, né? Que a gente trabalha mais com números, né? Gosta de ver as coisas acontecendo e, de algum tempo também, a gente já passou a não olhar mais faturamento, porque faturamento ele é interessante, mas ele não expressa a riqueza da empresa, né? Você pode faturar muito, mas também gastar muito, né? Então, assim, hoje a gente procura mais ver liquidez, né? Às vezes não faturou tanto, mas sobrou muito no caixa. O importante é o que sobra, né? Eu acho que isso é importante o empresário entender também. Muita gente fica atrás de a minha empresa está faturando tantos milhões, está crescendo, mas temos que ver o resultado disso, né? Isso é verdade, né? E aí a gente tem vários clientes nesse segmento, né? Que, de fato, a gente pegar em determinados anos, né? Clientes nossos que, de repente, tinha 100 funcionários, de repente, com um programa, foi para 700 funcionários, né? E aí, às vezes, como se diz, lá na linha, lá embaixo, né? De repente, às vezes, está dando 1%. Só que, de repente, outra empresa que tem de 100 funcionários passou para 200, ele está dando 6% lá na linha embaixo, né? Então, essa questão do orçamento, né? Da controladoria, dos indicadores, igual você falou, né? O custo do metro quadrado. Qual que é a importância de você ver essa parte de controladoria? Porque hoje também grandes empresas, às vezes, têm terceirizado aquilo que não é o negócio dela, que no passado, às vezes, a empresa, a parte, por exemplo, de retaguarda, seja jurídico, contabilidade, finanças, às vezes a empresa nascia pequena, terceirizada, depois ela ficava média e grande, e aí colocava tudo para dentro, né? E a gente tem visto grandes empresas, em média, fazendo o contrário. Falando, não, eu vou focar o meu negócio e aquilo que, de repente, eu tiver alguém que faça com um custo menor do que eu ter a pessoa ali registrada, porque se tem a pessoa ali registrada, como que você vê também essa importância, independente da parte de controladoria, ser interna ou externa, mas isso está buscando fazer com que gera menos tributos, menos risco. Nós vamos falar um pouquinho depois ainda desse assunto de reforma tributária, mas falando daquilo que depende da empresa, né? Um bom planejamento tributário, um bom planejamento financeiro, custo.
que você tem de experiência nessa área também? Aqui acho que não existe o certo ou errado, se é interno ou se é terceirizado. Eu sou muito favorável à terceirização, né? Eu, na minha empresa, resolvi fazer exatamente isso, focar naquilo que é importante, né? E terceirizar praticamente tudo, né? Outra coisa também é foco, né? Eu já mexi muito com obra pública, obra privada, obra de infraestrutura, mercado imobiliário e tal, e a gente também resolveu entender que é muito difícil você ser bom em tudo isso, né? É bastante complexo, a engenharia é bastante diversificada, né? Então a gente focou, e eu trabalho hoje no mercado imobiliário voltado para a classe C, D e E. Quer dizer assim, estou ainda com propósito, nós temos um propósito na empresa de melhorar a vida das pessoas e trabalhar com essa massa, né, da população que é de um pouquinho menos favorecida, né? Por quê? Porque ela também, assim, você tem uma base maior, né? Então, você tem muito mais gente, né, querendo comprar imóvel, né, nessa faixa, né? Hoje, de 7 milhões de imóveis que tem no Brasil para comprar, eu diria que 85% são famílias até 3 salários mínimos. Então, o grande volume, né, para construir está nessa faixa. A gente especializou nessa faixa, procurando aí fazer o imóvel que a gente chama de BBB, né? Bom, bonito e barato, que é muito difícil, né? As margens são mais apertadas, são mais difíceis, né, de você repassar custos, porque o cliente não tem poder aquisitivo para isso, né? Então você tem que ter muita eficiência. E aí se faz necessário um bom orçamento, uma controladoria forte, né? Recentemente agora você pôde observar, nós tivemos um momento absurdo dos materiais de construção, né, pós-pandemia. Ali no meio da pandemia, o governo incentivou o setor da construção e deu certo, a gente começou a vender muito imóvel, né? Mas logo veio os aumentos de preço, né? Puxado inicialmente pelo aço, né? Mercado externo, o aço começou a subir de forma incontrolável, né? Chegou mais do que dobrar o preço, quase 3 vezes o preço inicial, o cimento foi atrás, e aí a cadeia toda, né, subiu muito. Nós tivemos um aumento aí nesses últimos 3 anos de mais de 50% médio dos materiais de construção civil. Ora, como os materiais representam aí 60% do custo, então a gente teve mais de 30% de custo de aumento de preço no produto, né? E as consultoras, de uma maneira geral, não têm essa liquidez, né, de 30%. Então, a gente descapitalizou, tivemos que bancar essas obras todas, até porque também não houve possibilidade de reajuste ou de correções de preço, né? Então, isso descapitalizou muitas empresas, né? Então, agora nós estamos num ciclo de recuperar capital novamente. Eu brinco muito, a gente andou 10 anos para trás, agora vamos olhar para frente novamente, né? Então, você vê que é muito sazonal, né? A empresa estava bem, de repente, por um motivo alheio, né, à vontade dela, a gente não tem força, né, com a indústria do aço, com a indústria do cimento, enfim, tivemos que honrar os contratos e acabamos aí descapitalizando os nossos negócios, né? Então, mas são negócios, né? A gente fala negócio, uma hora você ganha, uma hora você perde, né? Tem a sazonalidade, né? Então, eu acho que aí é que vai a qualidade do empresário, né? De saber enfrentar essas situações, né? Como resolver, né? Percebo hoje que dentro do meu negócio eu teria que mudar o meu modelo de negócio, né? A gente estava com muita esperança aí nesse novo programa, na retomada aí do Minha Casa Minha Vida. A gente está vendo também de uma maneira bem pífia, né? Não é mais o Minha Casa Minha Vida com a pujança que foi no primeiro, né? O governo não tem mais aquele fôlego, não tem mais aquela capacidade de investimento, né? Anteontem saiu aí a quantidade de imóveis que vai ser feito do faixa 1, que é aquela faixa onde é 90% subsidiada, né? Foram muito poucos, é pífio o que o governo está fazendo, né? Ele está propondo a fazer aí 500 mil imóveis em 4 anos, quer dizer, 125 mil imóveis por ano para o Brasil é muito pouco, né? Então, e a população nossa aqui... E a grande demanda está aí, né? Então, assim, Uberlândia foi agraciada aí, que parece que em torno de um pouquinho mais de 1.300 unidades, né? Quer dizer, 1.300 unidades por uma demanda que já está quase batendo 18 mil inscrições na prefeitura, a última vez que eu vi lá, então você vê, está muito longe do que nós precisamos, né? Da realidade do Brasil. E olha que Uberlândia, ainda com essa pujança toda, ainda tem criatividade e investe de outras maneiras, né? Então, sim, é importante, né, as empresas terem
o que eu chamo de pé no chão, né? Uma visão mais holística do mercado, né? Ver o que está acontecendo. E aí vem parte até do planejamento estratégico, né? Com análise SWOT, realmente perceber o mercado, novos entrantes, as forças, ameaças, porque é o dia a dia, né? E muda, viu, José? Na minha vida, assim, eu sou uma pessoa que eu falo, sou uma pessoa de palavra e tal, mas eu aprendi na minha vida empresária que muitas vezes eu falo uma coisa de manhã para a minha equipe, lá e à tarde eu mudo. Eu falo, mas você falou de manhã. Eu falei, gente, é que eu vi o jornal agora na hora do almoço e as coisas já estão indo para outro caminho, né? Eu já mudei de opinião, porque realmente, assim, é muito flexível, né? Então, eu aprendi a ter esse jogo de cintura que, para mim, como engenheiro, era difícil, né? Verdade. Como empresário, eu tive que aprender um pouquinho mais essa flexibilidade. Por exemplo, assim, nós vamos entrar num tema agora também de extrema importância. Te convido aí a você agora nesse momento, dar o like aí do nosso podcast e também sugerir novos temas, assim como marcar aí um empreendedor, marcar alguém, né? Que isso é importante. A gente está usando as redes sociais para levar conhecimento, levar experiência de vida. E aqui com o nosso convidado especial, com larga experiência, mas também está destacando essa questão aqui do Sinduscon. Mas nós estamos diante, igual você falou, né? O governo tem pouco recurso para investir, porque eu não vou entrar aqui muito no mérito da reforma administrativa, como que é aplicado esse recurso, porque é muito mais complexo e essas variáveis elas são, vamos falar assim, externas, incontroláveis por nós aqui do podcast, mas trazendo então o que o Sinduscon, ou o que no caso a tua empresa tem feito no aspecto tributário. Nós vamos falar também da reforma tributária, mas a gente sabe, por exemplo, que as grandes empresas, né, ou elas fazem algum acordo com o governo, ICMS e tantos outros benefícios, ou porque também ela tem uma estrutura jurídica para questionar tudo aquilo que tiver dentro da legalidade. Então, pegar a grande empresa, né, nós temos empresas na Bolsa que, de repente, uma ação só dela gerou 2 bilhões de créditos tributários aí, né? Agora, às vezes, a empresa média, pequena, ela pode fazer alguma coisa com o Sinduscon. O que vocês juntos podem fazer nessa parte tributária? Por exemplo, nós estamos aqui diante se o governo realmente vai prorrogar, mas praticamente está decidido que não vai prorrogar a desoneração da folha, né? Então, que se impacta diretamente a questão tributária, né? Qual que é a sua opinião da questão desoneração da folha e o que o Sinduscon, junto com vocês, fazem algum trabalho de negociação, ação judicial para buscar benefícios, reduzir a carga tributária para o associado? Veja bem, eu vejo o setor da construção civil já uma excepcionalidade, né? A gente está vendo aí a discussão e a aplicação já da reforma tributária, né? Mas o setor da construção civil, ela sempre teve uma particularidade, né? Os nossos impostos já sempre foram mais simplificados, né? E agora também, dentro da reforma, a gente também está sendo enquadrado lá em excepcionalidades, né? Que foi muito bom também. Eu acho que houve uma percepção que o setor da construção civil já tinha essa modalidade de simplicidade no setor tributário, né? A gente tem também alguns regimes tributários o RET especiais, né? Que são os RETs. Então, sim, se você, na corporação, você já pode pagar todos os impostos federais numa alíquota única de 4%, né? No programa Minha Casa Minha Vida, esse RET é reduzido a 1%, quer dizer, então todos os impostos federais reduzido a 1%. Então, a gente tem, assim, vamos dizer, uma facilidade com relação a impostos, né? A gente já tem compensação de PIS e CONFINS, nós já está tudo muito pronto no setor da construção civil, né? Eu acho que tudo que precisa ser feito, né, na reforma tributária para simplificar, né, para poder nivelar os impostos, ajustar na construção civil, já era uma realidade, né? A gente já vivia um oceano azul, né, vamos dizer assim, dentro do setor tributário, né? Então, isso não é grande problema para nós. A desoneração também é importante, eu acho que o setor foi agraciado, né, na desoneração, o setor que gera muito emprego, né, em quantidade, para pessoas até de baixa qualificação. Então, é importante que a gente volte à desoneração, né, que o governo repense isso, né, e que aprove a desoneração por mais um período, né. Não obstante, eu vejo a desoneração também de uma forma um pouco diferente, porque a gente passou de um dado momento a terceirizar muita mão de obra nossa, principalmente depois da legalização da terceirização, né? Quando você tem uma mão de obra bastante terceirizada, no meu caso, eu tenho quase que 100% da mão de obra operacional terceirizada,
Então, eu tenho uma influência pequena, né, de mão de obra, tá certo? Então, não me é interessante usar a desoneração, tá certo? Até porque a alíquota da construção, de uma hora está a alíquota da desoneração, né? E eu tenho uma folha pequena, realmente pequena, porque está muito terceirizado. Então, varia muito, que eu te falei para você, o setor é bastante eclético. Tem gente que depende da desoneração e tem gente do próprio setor que já não depende, né? Então, mas, de maneira geral, a gente é favorável à desoneração, porque a desoneração permite a criação de mais emprego, né? Geração de mais atividade econômica no Brasil, tá certo? O Sinduscom, ele procura estar atento, né, a todos esses movimentos. A gente está ligado à Federação dos Estados de Minas Gerais, mas também muito ligado à CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, sediada em Brasília, que defende mais o setor junto ao governo federal, onde as coisas acontecem mais no setor da construção, né? A gente também está atento, né? Estamos hoje divulgando aí o nosso apoio à desoneração, que ela permaneça, né? E ela se estenda por mais um período que era muito importante para o setor e para todo o setor, como toda a indústria, né? Isso é verdade, né? Igual você falou, quando você pega os setores que são vários, né? Nós estamos aqui falando realmente da construção civil, mas são mais de 10 atividades, né? Tem transporte, tem a questão de atendimento, né, de call center. Sim. Ou seja, são vários setores, né, e que, felizmente, no Brasil acaba que essa complexidade que né, a carga tributária no Brasil, nós estamos falando de uma possibilidade da aprovação dessa reforma tributária, mas, de certa forma, a gente participa, né, algumas entidades de classe aqui de Uberlândia, também entidade de classe lá em Brasília, a gente está acompanhando de perto essa questão da reforma e aquilo que já foi mudado no Senado, em relação ao que o senhor Dacano foi para o Senado, né, já tiveram mais de 100 alterações, exatamente, seja para o agro, seja para o setor de serviços, que, por exemplo, o setor de serviços em geral, né, no meu caso, no setor de serviços, né, na década de 90, não existia o PIS e COFINS, era o FINS social. Aí, quando foi julgado inconstitucional a lei, aí depois, no ano 2000, começou o COFINS com 1%. Aí depois, de uma forma, passou para 2%, depois para 3%, e depois veio, em 2003, para 9,25%. Só que aí o custo do setor de serviço, o maior dele é mão de obra, e ele não pode aproveitar crédito. Então, hoje também há essa preocupação de falar, ó, vai juntar aí o ISS com o ICMS, depois o PIS e o COFINS, né? Mas, olha, falar que vai ser uma alíquota de 25%, é absurdo uma alíquota dessa, até porque, por exemplo, no meu caso, no lucro presumido, eu somando todos os tributos, eu pago todos assim, né? O PIS, COFINS e ISS dá 7%. Se for para 25%, é um absurdo, né? Então, assim, de fato, isso que você muito bem colocou, né? A construção civil e aquelas entidades clássicas, igual você falou, aí entra a importância do empreendedor, né? E aí eu queria falar para você que ser empreendedor, às vezes, não precisa de ser dono de CNPJ, né? Então, quando você está lá no Sinduscom, na FIENG, lá em Brasília, buscando algo que é melhor, às vezes, para o seu cliente, quer reduzir o custo, quer reduzir a carga tributária, então, não necessariamente a pessoa precisa ser dona, ela está empreendendo. Eu costumo dizer que o próprio funcionário público ele tem a oportunidade de ser empreendedor, de empreendedor. Né? O governo poderia ser empreendedor, né? Ou seja, você concorda com esse raciocínio, dizer assim, ó, a pessoa não precisa ser dona, o funcionário público, o governo tinha que ser empreendedor para fazer um serviço com o menor custo possível, né? E aí, às vezes, o pessoal pensa que ser empreendedor ele tem que ser dono de CNPJ, né? O que é a sua mentalidade também nesse sentido? Você concorda com... Exato, todos nós somos empreendedores no dia a dia, né? E a política também permeia nós no dia a dia, não tem como ser diferente disso, né? Mas o setor está preocupado. Hoje, o setor da construção civil tem algumas preocupações que são bastante interessantes. A gente está aqui no Sinduscom, está com um movimento agora forte com relação à mão de obra, né? O que nós estamos percebendo, né? O filho do pedreiro não quer ser pedreiro, então nós não estamos tendo mais sequência no setor da construção. O jovem não se interessa mais pelo setor, né? O setor é um setor que ficou muito ligado aí à mão de obra, muito constante de mão de obra, né? Com serviço pesado, serviço sujo, serviço, enfim. Criou uma imagem, né? Que até não muito
errado do setor, não. Mas o setor já evoluiu, né? Nós já não somos mais aquele setor, né, desorganizado, bagunçado que era. Então, o setor já está muito melhor. Mas o jovem, de qualquer maneira, ele está muito mais nessa pegada virtual, né? Então, hoje só se interessa por coisas virtuais, que é uma ruptura que também não tem volta mais, né? Então, a gente está agora com o movimento. A gente tem uma Câmara aqui em Uberlândia, que a gente chama de Câmara da Indústria da Construção Civil, capitaneada lá pelo Sinduscom, onde a gente tem bastante parceiros que têm poder de interferir no mercado imobiliário. Então, está lá a Prefeitura, a Caixa Econômica Federal, as universidades, CREA, CAL, Bombeiro, CEMIG, enfim, toda a comunidade que tem alguma influência no setor da construção civil, nós estamos sentando e estamos começando um grande projeto de mudança da cultura do setor da construção civil. Nós precisamos mudar essa cultura, né? É um desafio muito grande, porque isso não é tão fácil, mas alguém tem que começar, né? E a gente quer começar com uma sementinha aqui em Uberlândia, dando a nossa contribuição, até porque, como eu te falei para você, se nós somos a cidade que mais lança e mais vende imóvel no Brasil, nós temos direito a sonhar, né? Porque nós temos uma ocupação de mão de obra muito grande no setor da construção civil, né? Hoje se importa mão de obra aqui. Hoje, para essas obras que estão andando aí, tem gente do Maranhão, do Norte, do Nordeste, trabalhando aqui em Uberlândia, podendo completar a nossa mão de obra, né? Então, sim, a gente está com esse projeto, começamos a trabalhar esse projeto, para que a gente busque soluções, né? Como é que nós vamos resolver o problema da construção civil, atrair novos jovens, né, para o setor, reciclar a mão de obra que está aí, né? E, não obstante, entender também que o mundo mudou. Nós temos que entender também que o mundo mudou. Nós vamos trabalhar em duas frentes, né? Aquela construção civil mais tradicional, né? E uma nova construção que está vindo aí, né? A construção que já passou da industrialização, já está entrando aí na era digital, né? Na construção digital, né? Essa sim é que vai trazer esse novo jovem, né? Mas até essa transição acontecer, o setor da construção civil é um setor lento para que as coisas aconteçam, né? É um setor, para você ter ideia, o de menor produtividade entre as indústrias todas. Então, você vê que nós estamos um pouquinho atrás, né, das indústrias, né? Mas nós estamos tentando recuperar isso então, você está dizendo a toque de caixa. Você está querendo dizer, a gente está caminhando para a nossa parte final aqui do nosso bate-papo, porque o assunto ele é muito interessante, né? Ainda mais com a experiência do Pedro. Mas, assim, eu conheço pouco de construção, né? Eu, como empreendedor da área jurídica, da área contábil, mas eu tenho parentes que moram na Europa, eu tenho parentes que moram nos Estados Unidos, também a gente viaja um pouquinho pelo mundo, a gente observa que você está falando, talvez, os Estados Unidos passou lá 20, 30 anos atrás, por isso que às vezes tem brasileiros que saem daqui para ir trabalhar lá de pedreiro, porque lá na Europa, Estados Unidos, essas profissões também elas já passaram por essa crise. Agora, em termos, além disso que você já muito bem colocou, né, de inovação, de treinamento, de trazer, mas assim, mesmo construções da casa pequena ou do prédio pequeno, você está dizendo que Uberlândia está sendo pioneira, né? Que você considera, assim, nos próximos 5, 10 anos, se você imaginar, assim, do Uberlândia e também comparando com outros países, isso é algo que vai acontecer e Uberlândia vai ser uma das primeiras cidades, então, a estar fazendo tudo isso que você falou? Olha, é nisso que a gente está percebendo, né? Uberlândia não para de construir, né? A gente faz uma análise, olha, mas será que teria tanto imóvel para a classe A e B em Uberlândia, né? Começa a questionar, né? Mas os números mostram que ainda tem muito espaço para crescimento, né? Já na classe C, D e E, esse espaço ele é infinito, a gente costuma falar, né? Porque a população é muito grande, né? Então dá para perceber um cenário aí já de médio e longo prazo, pode construir à vontade que tem demanda. Para você ter ideia, nós lançamos hoje e vendemos mais de 7 mil imóveis por ano aqui em Uberlândia. E tem momentos que a gente mais vende do que lança. Então, você vê que o mercado é pujante para construir e pujante para consumir, né? Verdade. Isso é empolgante. Então, é desafiador para o setor, né? Eu faço alguns paralelos. Eu pego, por exemplo, eu vou muito ali em Ribeirão Preto, que é uma cidade que eu considero similar à nossa aqui, e vejo que lá teve esse crescimento também, né? Assim, essa verticalização foi muito forte lá, né? Então, você fala, puxa vida, Ribeirão Preto é uma cidade que tem uma região metropolitana um pouco maior que a nossa. Lá abriga em torno de 3,5 milhões de habitantes. A nossa aqui abriga 1,5 milhão.
Mas se a gente vier a crescer metade do que cresceu Ribeirão Preto na verticalização, em torno daqueles shoppings, daquelas ampliações, tudo, tem muito espaço para Uberlândia construir realmente, né? Nós estamos começando agora com a Zona Sul e tem muito crescimento, tem muita coisa que vai acontecer nos próximos 5 anos aí. Eu não vejo nenhum retrocesso. Eu vejo só crescimento, né? E por isso a preocupação nossa. Quem vai, né, construir isso tudo, né? Como é que nós vamos dar conta desse crescimento pujante que está tendo, né? Vindo agora um pouco mais forte a baixa renda com Minha Casa Minha Vida, né? Pode haver mais incentivos do governo ainda, o governo está só começando também, né? Esse não foi um ano muito propício, mas é um ano também que ele estava arrumando a casa, ele está ali se reestruturando. Quem sabe ano que vem ele volta mais forte, no outro ano mais forte, né? Então, assim, a gente está com uma perspectiva muito boa do mercado, né? Apesar de todas as dificuldades que tem, a perspectiva é boa de crescimento. Ok, né? Então, pessoal, para a gente estar indo aqui para os nossos fechamentos, importante, então, a política macroeconômica, né? Porque se o Brasil hoje está com a Selic alta, 13%, acaba isso impactando, né, na questão de gerar mais emprego, os juros, os bancos privados. Então, nós tivemos muitos insights aqui, que são as variáveis externas, que nós temos que trabalhar muito bem. Mas o papo está muito bom, mas nós estamos aqui para a pergunta final, ou as considerações finais. Pedro, o que você pode trazer aí ainda de insight e as suas considerações finais aqui desse bate-papo super interessante que nós tivemos? Te agradeço de coração pelo convite e está aí com você a palavra para encerrar. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Espero ter colaborado aí com um bate-papo, mas eu sou otimista, né? Eu sou otimista, um sonhador, né? Acredito no crescimento do país. O país é um país excepcional, né? A gente tem a oportunidade de ver outras nações, sabe que a importância que o Brasil tem, né, no cenário mundial, né? É um país abençoado realmente, né? O setor que eu opero, o setor da construção, tem muito que crescer ainda, tem muito que evoluir, né? É um setor ainda que agora está entrando na industrialização e a gente já vem sendo atropelado pela construção digital, que já está atropelando as nossas inovações tecnológicas. Então, assim, tem muito pela frente ainda. Eu acho que gosto do que faço, né? Acho que o Brasil vai melhorar bastante, né? Porque ele vem crescendo. A gente sempre, quando olha para trás, vê que hoje está melhor do que estava ontem, né? A gente Verdade. evoluiu bastante, né? Mais que a gente tem muita coisa ainda para corrigir, né? Muitas barreiras. Nós estamos falando aí de reforma tributária, juros altos, né? Baixo poder aquisitivo da população. Problema nós temos demais, né? Assim, a gente fosse elencar aqui, são muitos, né? Mas também tem muita oportunidade do outro lado, né? E o que nós precisamos é abrir a mente, né? O que nós podemos fazer para criar oportunidades, para gerar oportunidades, né? Desenvolver os setores, né? Envolver os agentes que podem nos ajudar, né? A gente não faz nada sozinho, então nós temos que ter esse senso de equipe, esse senso de motivação para que a gente possa enfrentar os problemas e continuar a vida. Ok, então, nosso muito obrigado. E aí, você dá o seu like aí, faça sugestões de novos temas, novos profissionais que você gostaria que a gente trouxesse aqui para o nosso podcast. Nosso muito obrigado e até o próximo.